Professor Davidson aqui marcando presença, mais uma videoaula aí para o nosso canal DS Matemática, e hoje nós vamos abordar o tema raiz enésima de um número real, tá? Então fica comigo que após a vinheta a gente vai estar mostrando aí essa videoaula para você. Maravilha, maravilha! Estamos aqui hoje uma aulazinha de revisão de matemática do nono ano, parte 1, tá? E onde nós vamos trabalhar aí a raiz enésima de um número real. Então, vamos calcular essa raiz enésima de um número real. Então, definição. Consideremos um número real A, um número natural N, com N maior do que 1. A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão. Então, como você pode ver aqui, ó, essa aqui é a expressão que representa a raiz enésima de um número A. Então, primeira coisa, nós temos aqui esse N, tá? Que é esse númerozinho que vai ficar aqui, ele representa, na operação de radiciação, ele é o índice. É o índice do radical. E o númerozinho que fica aqui dentro do radical, ó, que é representado pelo A, esse aqui é o radicando. Bom, então temos o índice, que é esse cara aqui, e temos o radicando, que fica aqui dentro. Bom, esse índice N, a gente já viu aqui que ele é um número maior do que 1, e é natural. Portanto, o N pode ser 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente, certo? Bom, dando prosseguimento aqui, nós vamos ter agora, estudaremos o conceito de raiz enésima, dividindo o estudo em dois casos. Nós vamos abordar aqui de duas formas. O primeiro caso é quando o índice é um número par, e o segundo caso é quando o índice é um número ímpar, tá? Então, quando o índice for um número par. Então, tá aqui. Então, o N agora é um número par, ou seja, o valorzinho do N vai ser 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Tá? Esse N vai ser um número par. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Quando o A for positivo, então esse A aqui for positivo, lembrando que o N eu já sei que é um número natural maior do que 1 e ele é par. Tá? Então, se o A for positivo, implica que a raiz N de A é igual a um número B. Tá? Se somente se você pegar o B elevado ao índice N ou igual ao radicando, que é A. Então, essa é a definição da raiz enésima de um número A. Tá? Então, raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A, ou seja, a raiz elevada ao índice for igual ao radicando. Tá? E o segundo caso agora é quando o radicando é um número negativo, é um número menor do que zero. Então, se explica. Quando você tiver a situação em que o radicando é um número negativo, então a raiz N de A, lembrando que esse A agora é um número negativo, então esse aqui, ó, a gente vai escrever assim, ó, não se define em R, ou poderia dizer que não é definida em R, tá? Então, não existe raiz enésima de um número A quando esse número A for negativo e o índice for um número par. Então, só ter cuidado com isso. Se o índice for par, o radicando for negativo, você vai dizer que não se define em R, ou seja, não existe a raiz enésima desse número A, negativo. Bom? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui para vocês aqui, ó, o primeiro exemplo, a raiz quadrada de 25. Veja que o índice é par e o radicando é um número positivo, beleza. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Pois, ó, se eu pegar a raiz, que é 5, e elevar ao índice, que é 2, vou ter 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, veja que o 25. Pronto. Então, veja que a raiz elevado ao índice é igual ao radicando. Ó. Tá? Outro exemplo. A raiz sexta de 729. Então, isso aqui vai ser igual a 3. Pois 3 elevado a 6 é igual. Então, vou calcular aqui, ó, 3 elevado a 6.
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatores. Então, multiplicando tudo isso aqui, eu vou encontrar 729. Então, veja que a raiz elevado ao índice é igual ao radicando. Bom, então é assim que se calcula a raiz enésima de um número real quando o índice for par. Então, cuidado, quando o índice for par, o radicando negativo, não existe raiz em R. Não se define em R. Ok? Dando continuidade aqui, eu vou trazer aqui uma situação. Eu falei que a raiz não existe, então questão de raiz quadrada, né? Raiz quadrada, o índice aqui é 2. Então, raiz quadrada de menos 4 é igual. Bom, a gente pode pensar que a raiz quadrada de menos 4 seja 2, por exemplo. Então, se fosse 2, seria 2 elevado ao índice, que é 2. Isso aqui teria que ser igual ao radicando. Então, 2 ao quadrado, eu sei que é 2 vezes 2, que dá 4. Então, veja que o valor que encontrei aqui não é menos 4, e sim 4. Então, a raiz não é 2. Ah, professor, a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Então, vamos testar. Para ser menos 2, eu vou ter menos 2 elevado ao índice, que é 2, tem que ser igual a menos 4. Então, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Então, isso aqui, menos 2 vezes menos 2, a gente já viu que quando eu tenho um produto de dois números que têm sinais iguais, o resultado sempre é positivo. 2 vezes 2, 4. Então, mais uma vez, observa que deu 4 e não menos 4. Então, concluímos o quê? Que a raiz quadrada de menos 4, ó, não se define em R. Ou seja, não é definida em R. Vou consertar aqui. Não é definida em R, a raiz quadrada de menos 4. Tá? Então, guarde essa situaçãozinha aí na cabeça de vocês. Quando o radicando for um número... Desculpa, quando o índice for um número par e o radicando for um número negativo, não se define em R, aquela raiz. Bom? Cuidado. Então, chamar atenção aqui para uma situação onde eu tenho que menos a raiz n de A é diferente da raiz n de menos A. Então, vou usar aqui um exemplo, tá? Uma situação. Então, pegando aqui, menos a raiz quadrada de 16. Então, menos raiz quadrada de 16 nada mais é do que o oposto. Tá? Menos raiz de 16 é o oposto da raiz de 16. Então, veja que aqui é negativo. Então, menos raiz de 16 é o oposto da raiz quadrada de 16. Então, se for resolver isso aqui, vai ficar ó, menos... Aí eu calculo aqui, ó, raiz quadrada de 16 dá quanto? 4. Então, resposta, menos 4. Então, veja. Menos a raiz quadrada de 16 é igual a menos 4. Agora, quando eu coloco a raiz quadrada de menos 16, observa que agora o índice é um número par, que é 2, raiz quadrada, e o radicando aqui ó, é um número negativo. Tá? O que acontece nesse caso? A gente diz, ó, não é definida em R. Então, não é definida em R. Não tem raiz quadrada de menos 16. Ela não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, veja que são duas coisas diferentes. A primeira dá menos 4 e a segunda ela nem é definida no conjunto dos números reais. Tá? Nesse caso aqui. Beleza. Prosseguindo aqui, nós vamos ter o segundo caso. Né? Agora, o segundo caso é quando o índice é um número ímpar. Quando o índice for ímpar, a gente não vai se preocupar se o radicando é positivo ou negativo. A raiz enésima sempre vai existir, independentemente do n, do radicando ser um número positivo ou negativo. Então, dado o número real A e um número natural ímpar n, lembrando que esse n ele é maior do que 1, porque ele é o índice. Não coloquei aqui, mas já fica entendido isso. Que lá na primeira definição eu expliquei que o índice ele é um número maior do que 1. Tá? E nesse caso agora, além dele ser maior do que 1, ele vai ser ímpar. Então, os valores de n agora nesse caso vão ser maior do que 1, 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Então, dado o número real A e um número natural n
ímpar n, a expressão raiz n de A é igual ao número real B. Tá o quê? B elevado a n igual a A. É aquela mesma definição que a gente viu agora há pouco. A raiz n de A é igual a B, se somente se o B elevado ao índice, que é n, for igual ao radicando, que é A. Bom, é assim que você calcula a raiz n de um número qualquer, lembrando que esse n, nessa situação, é um número ímpar. Bom, então, de todos os dois casos, a gente pode resumir o seguinte: só não vai existir raiz quando o índice for um número par e o radicando for um número negativo. Aí você diz que não tem raiz. Nos outros dois casos, quando o A é positivo e o índice é um número par, e quando o índice for ímpar, beleza, vai existir aquela raiz ali normalmente. Tá bom? Exemplo. Vou colocar aqui a raiz cúbica de 8. Veja que o índice é um número ímpar. Tá? A raiz cúbica de menos 8 é 2, pois 2 elevado a 3, que é o índice, é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ó, veja que é igual ao radicando, 8. Bom, se eu colocar agora assim, na seguinte situação, raiz cúbica de menos 8. Olha, agora aqui o radicando é negativo. Tem problema quando o índice é ímpar? Não, não tem nenhum problema. Só tem problema quando o índice for um número par. A raiz cúbica de menos 8 vai ser menos 2. Pois, se eu pegar aqui, ó, menos 2 e elevar a 3, isso aqui vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É igual a menos 8. Veja que dá igual ao radicando, ó. Normalmente, sem problema. Tá bom? Agora vamos ver a situação aqui em que o radicando é zero. Então, uma observação. Sendo n maior ou igual a 2, ou seja, um índice, né, maior ou igual a 2, nessa situação, define-se da seguinte forma, que a raiz n de zero é igual a zero. Então, a partir do índice igual a 2, de 2 em diante, a raiz n de zero vai ser igual a zero. Então, se eu tiver aqui, ó, raiz cúbica de zero, zero. Raiz décima de zero, zero. E assim sucessivamente, tá bom? Então, veja que isso aqui vale quando o índice for um número maior ou igual a 2. Beleza. Então, essa observação é muito importante. Vai ter alguma questão lá que vai cair essa situação aí, tá bom? Você vai encontrar em algumas questões. Bom, vamos treinar agora aqui alguns exercícios, né? Eu vou deixar aqui esses exercícios para vocês treinarem e a gente vai resolver aqui juntos, tá bom? Então, vai lá, dá uma pausa no vídeo e resolva cada questão. Eu vou dar um tempinho, tá? Depois eu volto. Então, vamos lá, pessoal. Vocês conseguiram fazer agora as questões aí no caderno de vocês. Vamos conferir aqui, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte. Copie no seu caderno e complete a tabela, o quadro abaixo. Então, na primeira linha tem aqui as raízes, vão ser escritas as raízes. Na segunda, os valores dos índices. E na terceira linha, o valor dos radicandos. Então, na primeira situação aqui, nós temos raiz quadrada de 7. Quem é o índice? Como é raiz quadrada, o índice vale 2. E quem é o radicando? 7. Beleza. No segundo exemplo, eu tenho raiz cúbica de 2. Quem é o índice? 3. Quem é o radicando? 2. Aqui eu tenho raiz quarta de 5. Índice vale 4. Radicando vale 5. Tenho aqui a raiz quinta de 1. Então, o índice vale 5. E o radicando vale 1. Já aqui eu tenho o índice e o radicando. Então, o índice é 2 e o radicando é 5. Então, vai ser raiz quadrada de 5. O índice vale 2, o radicando 5. Aqui eu tenho que o índice é 3 e o radicando 9. Então, vai ser raiz cúbica de 9. Então, tá aí completada a tabelinha. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, vamos lá estudar mais um pouquinho, tá bom? Revisar aí, dar uma voltada no vídeo aí e acompanha a definição. Quem é índice e quem é radicando.
Bom, nos exemplos aqui nós temos calcule as raízes caso existam em R. A letra A eu tenho raiz quadrada de menos 49. Opa, observa, índice é 2, raiz quadrada é o número par, 2 é par e o radicando é negativo. Então, eu digo que isso aqui, ó, não existe raiz real em R. Tá? Ou eu posso escrever, ó, não é definida em R. Beleza. Raiz quadrada de 100, 10. Pois 10 ao quadrado dá 100. Raiz sétima de 0. Opa, ó. Se o índice for um número maior ou igual a 2 e o radicando for 0, o resultado 0. Tá bom? Na letra D eu tenho raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 a gente sabe que é 2. Pois 2 elevado a 3 é 8. Raiz quinta de 32. Né? De menos 32 vai ser menos 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, menos 2 elevado a 5 vai dar menos 32. Raiz quarta de 81 vai ser, ó, não é definida em R. Por quê? Porque o índice é um número par e o radicando é negativo. Na letra G, da mesma forma, ó, raiz sexta de menos 1 não é definida em R. Na letra H eu tenho menos a raiz cúbica de menos 8. Bom, o índice é ímpar, então não tem problema do radicando ser negativo. Então vai ser menos, a raiz cúbica de menos 8 vale menos 2. Então, ó, sinais iguais aqui. Então o resultado dá 2. Então, resolvido aí a questão 2 para vocês, tá bom? Então, é assim que se procede para a gente identificar se a raiz existe ou não e calcular o valor dela. Na questão 3, nós temos quais dos números a seguir tem raiz quadrada? Ó, tem raiz quadrada, ou seja, o índice, já sei que o índice vale 2. Então, raiz quadrada, o índice vale 2. Definida no conjunto R. Então, 5, raiz quadrada de 15, né? Raiz quadrada de 15. Existe raiz quadrada de 15? Sim. Observe que o radicando é 2, que é a raiz quadrada, e o índice é 2, tá? É um número par, e o radicando é positivo, beleza. Então, esse existe. Então, eu marcaria a letra A, existe. Letra B, raiz quadrada de menos 25. Opa, alerta. Índice par, radicando negativo. Não existe. A letra C vai ficar como? Raiz quadrada de menos 81. De novo, ó, índice par, radicando negativo. Não existe também. 121. Raiz quadrada de 121. O índice é um número par e o radicando é positivo. Beleza, então existe raiz. Existe raiz quadrada de 121. De 8, eu vou ter raiz quadrada de 8. Índice par, radicando positivo. Beleza, existe raiz. Também existe. E na letra F, menos 49. Raiz quadrada de menos 49. Então, veja que o índice é um número par e o radicando é negativo. Não tem raiz em R. Então, não é definida a raiz quadrada de menos 49 em R. É no conjunto dos números reais. Tranquilo? Então, tá aí resolvida a questão. Então, apenas existe a raiz quadrada de 15, 121 e 8. Observe que quando os radicandos são números negativos, por exemplo, menos 25, menos 81 e menos 49, não existe raiz quadrada. Raiz quadrada nesse caso. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido aí. Vamos lá, prosseguir a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: verifique se a expressão raiz quadrada de 2b ao quadrado menos a ao quadrado é definida em R. Quando o valor do a é 6 e o valor do b vale menos 5. Então, a gente vai substituir, trocar o a por 6 e o b por menos 5.
Então, vamos pegar aqui, ó, raiz quadrada de 2. Quando a letra está junto com o número, a gente sabe que está multiplicando, vezes. Quem é o B? O B, se eu for olhar aqui, o B vale menos 5. Então, 2 vezes menos 5 elevado ao quadrado, pois o B está ao quadrado. Aí, ó, menos A elevado ao quadrado. Qual é o valor do A? O valor do A vale 6. 6 ao quadrado. Então, vamos calcular isso aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes menos 5 elevado ao quadrado. Eu vou ter menos 5 elevado ao quadrado. Isso aqui, resolvendo, vai ser menos 5 vezes menos 5. Então, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. 5 vezes 5, 25. Então, trago para cá. Então, vai ficar 2 vezes 25 menos 6 elevado ao quadrado. É 6 vezes 6, que dá 36. Então, olha aí. Então, continuando a solução, nós temos raiz quadrada. 2 vezes 25 dá 50. Menos 36. Então, vai dar raiz quadrada 50 menos 36. 50 menos 36. 10 menos 6, 4. 4 menos 3, 1. Então, o resultado aqui deu quanto? Raiz quadrada de 14. Então, verifica. Raiz quadrada de 14 existe? Sim. O índice é um número par e o radicando é um número positivo. Então, verifique se a expressão é definida em R. Então, resposta: sim. É definida em R. Vou só corrigir isso aqui, escrevi bacaninha. Então, essa expressão ela é sim definida em R. Ok? Chegamos aí ao final dessa aulazinha de revisão, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido as definições, as situações em que a gente pode aplicar e resolver questões desse tipo aí, calculando a raiz enésima de um número real, tá? Então, um forte abraço aí e até a nossa próxima videoaula aí. Bons estudos, viu? Esforço e dedicação. Um abraço.